Voltei para te contar sobre o que eu achei do filme O Morro dos Ventos Vivantes, com Margot Robbie e Jacob Elordi. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu Mundo Letras. Eu sou a Dona Togali e finalmente voltei. Gente, que perrengue, né? É conseguir gravar vídeo. São muitas coisas que acontecem, tudo contribui para que não haja vídeo, né? E assim, né, gente, vocês sabem que eu utilizo o celular para gravar, né? Então eu estava tendo problemas com o meu celular em relação à memória. Até eu descobri que era um aplicativo que estava consumindo minha memória, né? Que eu tinha feito configurações erradas. Foi um rolê, né? Foi o santo ChatGPT que me ajudou. Mas estamos aqui, voltando, e como prometido, eu vou sim fazer o vídeo de review do Morro dos Ventos Vivantes, né? Já passou muito tempo? Já, né? Ele já saiu de cartaz? Já tem. Mas eu não poderia deixar aqui registrado como foi a experiência de ir lá conferir essa adaptação, que chegou causando muitas polêmicas, muitas dúvidas, né? A gente ficou aí com medo, com receio, o que será que vai rolar com essa adaptação? Como é que será que eles vão colocar? Será que o Jacob Elordi vai ser um Heathcliff bom? Pois é, gente, olha, esse é um vídeo até um pouco sem roteiro, porque na verdade eu anotei o que eu achei do filme lá na hora mesmo, assim, fui anotando e foi uma experiência assim, gente, que a expectativa, eu estava tentando controlar a expectativa, né? Porque assim como eu fiz os vídeos aqui falando para vocês, quando foi anunciado, né, o Morro dos Ventos Vivantes, a gente tinha, né, a preocupação do Jacob Elordi como Heathcliff. Nós sabemos que no livro a autora ela traz uma descrição que supõe que o personagem seja negro, os cabelos crespos, né? E ele é tratado como um escravo e ao mesmo tempo que o pai queria que ele fosse um filho, né? E nós temos ali toda aquela dinâmica. Quando anunciou o Jacob Elordi, eu já fiquei meio assim, porque, na verdade, gente, eu já tô pegando um negocinho com ele, sabe? Porque toda hora eles estão tentando colocar ele em algum lugar. Fui eu e uma amiga minha, né, assistir, eu falei com ela, vamos assistir, que não sei o que e tal, e ela é fotógrafa, gente, então, assim, pra ela também foi uma experiência muito legal, porque, pra começar mesmo, assim, que filme lindo, gente, pensa numa fotografia maravilhosa, pensa nos figurinos lindos que eles colocaram na Margot. Gente, ela só usou o vestido maravilhoso, muito maravilhoso. Era um. Como a gente sabe que Morro dos Vivantes traz aquele ar sombrio? Porque ele é um romance, mas não é um romance fofinho, né? Não é esse romance que a gente está acostumado a ver. Ele é um romance, mas que traz toda essa questão da ingratidão, da brutalidade, do grosseiro, da vingança, do ódio, da raiva. Então, é uma relação muito tóxica que eles têm no livro, de todos os personagens, não só da Cat com o Heathcliff. Todos os personagens são assim. Então, eles trouxeram um contraste no filme que eu achei muito interessante. Eu estava falando com a minha amiga que, para mim, né, e até ela concordou comigo também, que para mim, esse contraste que eles colocaram foi justamente para dar esse choque, né? Porque como é um filme muito pro lado sombrio, então você tende a colocar ele com umas imagens mais escuras. O que eles fizeram? Eles trouxeram esse contraste nos figurinos, sabe? Então, os figurinos da Margot eram simplesmente assim, claros, era aquele vermelho, vermelho vivo, aquele branco, branquíssimo, aquele prata, aquele dourado, sabe assim, muito brilho, mas a cara dela não refletia, sabe? A claridade do figurino, entende? Então, eu trouxe essa divisão entre o filme trazer esse ar sombrio e os figurinos serem muito claros, né? Daquele contraste de cor, e eu achei assim excepcional, coisa linda, eu amei. Então, nós começamos o filme
e a expectativa estava tentando controlar, porque, né, gente, quando a gente fica com a expectativa aqui, geralmente a realidade vai lá para baixo. Então, assim, alguns pontos, né, que eu queria trazer com vocês aqui. Começamos já falando pela fotografia. Quero dizer aqui que, para mim, tá? Gente, de novo, eu acho que eu falei isso num vídeo que eu fiz. Eu não sou crítica de verdade, né? Eu não sei criticar, não sei. A minha opinião vai ser uma opinião de uma entusiasta, sabe? De uma fã de cinema, uma fã de filmes bons, sabe? Eu não vou conseguir colocar aqui critérios que são do livro, não vou conseguir fazer isso. Então, é mais uma opinião de uma pessoa que estava na expectativa dessa nova adaptação. Eu assisti a adaptação, a última, né? A adaptação de O Morro dos Ventos Vivantes, e, assim, era uma adaptação completamente diferente. Nós estamos agora em outra época, então eu acredito que eles fizeram toda essa construção do filme em si, agora que falando aqui de efeitos, da fotografia, das roupas, porque agora, gente, tinha que ser um filme lindo, e lindo no sentido de que as imagens, né, deveriam cativar, não somente ali a história. Então, o filme eu achei lindo, eu me apaixonei demais. Gente, eu acho que eu nunca vi um filme tão lindo na minha vida. Em relação aos atores, nós já conhecíamos aqui o trabalho da Margot. Ela é uma atriz muito versátil, eu acho. E ela serve muito bem para esses papéis meio malucos, assim, né? Tipo, ela fez a Arlequina, aí no outro extremo ela foi lá e fez a Barbie. Pô, na Barbie ela foi muito elogiada. Eu gostei muito. E aí ela chega como Cat. E, gente, assim, lembrando mais ou menos como era, a Cat é uma menina mimada, é uma menina que o pai e o irmão não trata muito bem, não tem uma mãe, é criada pelas criadas, né, pelas amas que ficam ali com ela, tem toda essa estrutura familiar destruída e distorcida, então ela é uma menina meio largada, meio, sabe assim, e muito mimada também, né, foram feitas as vontades da Cat. Então, no filme, ela trouxe muito isso. Eu achei que ela ficou muito Cat, muito mimada, muito assim, aquela emoção aflorada. Ela deu muito certo. Agora, o Jacob Elord, ele me surpreendeu, gente, de uma forma muito positiva. A minha amiga, ela fala umas coisas assim que é muito engraçado. E eu morria de rir no filme, assim. Eu falei, cara, daqui a pouco vão expulsar a gente daqui, porque ela falou assim, que o Jacob Elord não tem o molho, não tem a páprica. E aí, gente, é aquilo, né? Ele é muito alto, né? Ele é muito grande, a Margot é baixinha. Então, era uma diferença de tamanho, assim, muito, muito, sabe, visível mesmo. Não dava nem para dar uma disfarçada, sabe? Ele é muito alto. E aí, assim, ele se esforçou, sabe? Se esforçou para fazer o Heathcliff daquele jeito turrão, grosseiro, né? Todo bruto mesmo ali. Não tem o molho, como ela disse, não tem a páprica, faltou ali eles darem para ele aí uma creatina para dar uma crescida para ver se ficava um pouco melhor. Mas em relação a todas as questões que levantaram sobre a questão do personagem, no original, ali no livro, né, ser retratado como um negro, e o Jacob Elord ser branco, né, ele é muito branco, isso aí foi uma questão que conseguiu passar. Assim, passar que eu digo, né, que conseguiu relevar. A gente consegue relevar. Quando a gente consegue passar e, pô, tudo bem, eles trocaram, né? Eles não colocaram um ator. Tipo assim, se fosse um cara igual o Duque de Basset, né? Dos Bridgertons, né? Que eu vou deixar a fotinha aqui para vocês verem. Olha, eu acho que ia ficar uma coisa esplendorosa, né? Porém, não, tudo bem, né? Não foi com ele. Eu acho que ia ficar maravilhoso com ele, tá, gente? Então, apesar de todos os pontos negativos do Elord, ele conseguiu se sair muito bem, na minha humilde opinião.
ok? Então, toda a trama, eles tiraram o personagem, né? Não teve aí o irmão da Cat. Então, ele não apareceu. A história mesmo ali focou mesmo nos dois, no pai, na ama, no Linton, né? Toda nessa parte. Pelo que eu me lembro da história, que tem um tempo já que eu li também, eu achei que ficou bem coerente a história. A gente já sabe isso 1 milhão de vezes. Nenhuma adaptação é 100%. Então, o que eles trouxeram foi muito bom. E assim, o final não foi o final que eu esperava, porque eu até achei que eles iam colocar o final que está no livro, tá? Mas não foi a mesma coisa. Não colocaram, mas tudo bem, eu entendo. Tinha que ter um drama, né, ali para terminar. Acho que até para explicar, né, também. Porque o filme já foi longo, né? Então até explicado o porquê do final, quem leu aí vai entender, também de demorar muito também, né? É o que a gente sabe. Então, assim, gente, eu vi algumas coisas, algumas pessoas criticando o Mortos Vivos Vivantes. Alguns vídeos eu olhei mesmo assim, só o título, não quis abrir, porque eu não queria perder a minha experiência com o filme por causa de opiniões de outras pessoas. Então, assim, a minha opinião, como uma pessoa que ama ir ao cinema, que ama filme, que estava ansiosa por essa adaptação, foi uma adaptação maravilhosa. Valeu a pena. Olha, eu iria no cinema assistir de novo, porque, assim, toda a fotografia do filme foi muito linda, é muito intenso. Algumas partes precisavam ter? Não precisava ter. Mas deve fazer o quê? Nada é 100%. Então, algumas partes poderiam ter pulado, mas ok, estava lá a parte. Então, eu gostei muito que eles não focaram na questão da relação sexual ali. Mostrava que tinha, mas não era algo que focava, tipo, na empregada, né? Que apareceu coisas que não precisavam ter aparecido, até porque no livro nem mostra. Tipo, no livro só menciona que teve alguma coisa, aí no filme quiseram botar para aparecer tudo, né? Então, no Mortos dos Infantes, eu acredito que eles tiveram esse cuidado de manter, apesar de ter tido cenas que não precisavam ter aparecido, né, ali, mas essa parte aí da relação dos dois, eu achei que foi muito bacana eles terem ocultado, tipo, não é um livro que mostra isso, né, até por causa da sua época, né, que foi escrito, que foi publicado, não era uma época em que se faziam isso como fazem hoje em dia, tão explicitamente. Né? Então, eu achei muito bacana essa parte deles terem suprimido essas partes que nem sempre tornam o filme muito bom, tá? Não é disso que faz um filme. O que faz um filme é uma história, um roteiro ali, uma, uma cronologia bacana. Isso aí a gente sabe que acontece, mas é um ponto que se ficar subjetivo, tá ótimo, porque a gente sabe o que pode acontecer ou não, ainda mais quando é de livro, né? Então, assim, gente, no fim das contas, para mim foi 9 de 10. Foi um filme espetacular. Eu achei que valeu super a pena. Eu fiquei muito impressionada. Eu saí de lá. Nós saímos de lá, assim, impressionadas de fato, sabe? Eu e minha amiga, a gente só sabia falar sobre isso. Até as nossas reações viraram figurinhas na nossa conversa. Mas, assim, foi uma coisa muito legal, foi um filme muito bacana. Quem faz aquelas críticas pontuais, assim, quer criticar tintim por tintim, eu não sou esse tipo de pessoa. Acredito que, apesar de muitas pessoas não terem curtido, muitos amado, outros amados até demais, que eu não entendi também, né? Alguns amaram muito, né? Falaram que, né? Eu vi um vídeo de uma menina que minha amiga me mandou, da menina exaltando o A-Lord. Mas ok, um filme sombrio daquele que não tem nada de amor, né? Mas cada um com seus, né? Então, assim, eu gostei demais, gente. E aí? Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês também foram assistir O Morro dos Ventos Vivantes no cinema, o que vocês acharam dessa adaptação?
fez jus aí à história do filme, o que vocês acharam da atuação da Margot e do Jacob Elord, né? Coloca aqui nos comentários, deixe seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas, né? Nós estamos aí voltando, se Deus quiser nós vamos continuar, tem muitos vídeos para a gente poder postar por aqui, e eu espero muito você nos próximos. Até mais! Um beijo, gente!